Oi, gente. Pois é, o Gustavo Bebiano deu entrevista e disse que o Bolsonaro tem medo de Sérgio Moro. E ele também disse um monte de outras coisas com as quais eu não concordo e algumas com as quais eu concordo. Me parece que esse medo de Sérgio Moro é uma das coisas realmente que eu concordo, porque vocês percebem que ele está fazendo movimentos para tirar o poder de Sérgio Moro, e isso seria motivado, segundo algumas reportagens, pela fala dura do Moro no Roda Viva contra o juiz de garantias. Né? E Bolsonaro já assinou o projeto de lei, né? Então ele ficou muito chateado com essa crítica que ele achou que estava atingindo ele próprio. E aí vocês sabem que ele não lida muito bem com críticas, né? Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado no início dos comentários, assim como nossas fontes, né? O Bebiano disse, né? Bolsonaro tem medo de Moro e quer destruí-lo. Ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, disse ainda que as chances da Polícia Federal serem utilizadas como ferramenta de opressão contra os desafetos, caso vá para um outro ministério, serão grandes, e isso poderá gerar um clima muito pesado no país. E ele também disse um monte de outras coisas que eu não concordo, vou trazer para vocês aqui. Em meio às notícias de que Jair Bolsonaro pode separar as pastas da Justiça e da Segurança Pública, tirando os superpoderes do ministro Sérgio Moro, Gustavo Bebiano, que foi amigo e advogado de Bolsonaro, além de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, comentam que podem ser os próximos passos do chefe do Planalto. Infelizmente, o Jair só pensa em reeleição, diz Bebiano. A sorte do país, e aí é a parte que eu discordo completamente, né? É que alguns ministros que efetivamente trabalham pelo Brasil e para o Brasil. E aí ele cita, na opinião dele, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Aí depois ele diz: essa obsessão pelo poder, combinada com as paranoias de traição, se sobrepõe, segundo Bebiano, o que ele considera um excelente trabalho desses auxiliares. É, aí a minha divergência é grande. Paulo Guedes está destruindo o patrimônio brasileiro, enfim, dizer que está fazendo um excelente trabalho é um verdadeiro delírio, né? E o Sérgio Moro, a gente sabe que é um carreirista, né? Um cara que fez o que fez muito por poder, né? Mas aí ele diz uma coisa que eu concordo. Como Jair morre de medo do Moro nas urnas, fará de tudo para acabar com ele até 2022. Eu vou focar nessa parte agora. Isso me parece provável. Bolsonaro é uma pessoa que acompanha as pesquisas de opinião. Ele se importa muito com popularidade. Desde o início eu venho alertando sobre isso. Então, é previsível que ele veja Moro como um potencial adversário e quer limitar as chances desse potencial adversário prejudicarem as chances dele, Bolsonaro, de se reeleger. Então, esse ataque a Moro dessa forma, limitando seus poderes e fazendo esse tipo de coisa, isso daí realmente não é algo impossível e a análise do Bebiano me parece correta, assim como a análise de outros veículos que apontam para esse movimento do Bolsonaro em querer limitar os poderes do Sérgio Moro como um movimento que é de revanchismo, que é para justamente tentar diminuir o tamanho do Moro no governo Bolsonaro, porque ele percebe que é uma ameaça ao seu poder político. Né? Depois ele diz, ele fala ainda do perigo do uso político da Polícia Federal por Bolsonaro, caso a corporação saia mesmo das mãos de Moro. Até agora ele é um fanzaço do Moro, né? Esse Gustavo Bebiano. Até agora o Moro foi o freio que inibiu o uso político da Polícia Federal, o que com toda certeza irrita bastante o Jair. Sem o Moro, as chances da PF ser utilizada como ferramenta de opressão contra os desafetos serão grandes. Isso poderá gerar um clima muito pesado no país. Eu não sei se Moro é o freio, mas que Bolsonaro gostaria muito de usar a PF, a Polícia Federal, para os seus fins políticos, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ele está utilizando, mesmo com a presença de Moro lá, então Moro não está sendo freio coisa nenhuma. Ele está tentando interferir sim, ele mudou pessoas de lugar, ele demitiu figuras, ele está usando do poder dele sim para interferir.
Agora, se a interferência seria maior ou menor sem a presença do Moro lá, aí é difícil para a gente especular, né? É uma especulação que o Gustavo Bebiano fez e que eu não me sinto à vontade em fazer. Agora, por que eu concordo fundamentalmente com essa avaliação de que Bolsonaro tem medo de Moro? Porque a aprovação de Moro está na casa dos 50% e a aprovação de Bolsonaro está na casa dos 30%. São 20% de diferença. E Bolsonaro acompanha essas pesquisas e sabe que se essa diferença se mantiver até 2022, Moro pode ser o candidato da direita nas eleições. Essa possibilidade existe. E a ida dele ao Roda Viva e a forma como ele respondeu, claramente como um político, sinaliza para mim que essa é uma intenção que o Sérgio Moro tem verdadeiramente. E vocês percebam que quando ele foi pressionado para se comprometer a não se candidatar, ele não quis se comprometer. Então ele fica dizendo que não é do interesse dele, mas não quer se comprometer. Para depois não ser chamado de mentiroso, coisa que, depois de declarações dele dizendo que ele não tinha nenhum interesse em seguir esse caminho e agora já relativizando, ele já entra num terreno bastante nebuloso do ponto de vista ético, coisa que, aliás, pro Moro, enfim, o que dizer em relação a isso, não, né? Não tem muito o que se dizer em relação a isso. Mas, enfim, por que isso é importante? Porque é importante para o campo progressista estar atento aos movimentos do campo da direita e perceber essa disputa dentro do campo da direita, até para se preparar melhor para tanto um candidato como Bolsonaro quanto um candidato como Moro. E até um candidato como Luciano Huck, que vai querer se colocar como uma pessoa de centro-esquerda, coisa que ele não é. Embora ele abrace uma ou outra questão do campo progressista, o Luciano Huck representa ideais predominantemente liberais e a gente pode perceber isso, inclusive, pela vinculação dele com certos empresários e com diversos interesses corporativos. Né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Tchau, tchau, e a gente se vê no próximo vídeo.